Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para novatos. Nesse exercício vamos utilizar a imagem do SteadicAD-CAM 1144 3D Exercise. O link da imagem está na descrição do vídeo. Já estou utilizando o FreeCAD 1.1.0, é a versão já oficial, você pode inclusive fazer a instalação sem ser uma instalação de teste, já é a versão oficial. E também vamos utilizar o Part Design para esse exercício. Então vamos começar aqui com um arquivo novo. Primeiramente, a gente vai fazer a base da peça. Aqui a gente vai ter que verificar se ela está em simetria, tanto no eixo Y quanto no eixo X. Aparentemente parece que está, mas é bom fazer uma verificação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente essa forma aqui e aplicar a extrusão total de 22,35. Então, vamos começar com um novo sketch, vista superior. E para isso, como ele está centrado, vamos utilizar aqui a ferramenta de retângulo com centro. Eu vou colocar aqui sem valores, porque o valor ele é quebrado. Então vamos dar um zoom aqui e olhar melhor. É 82,6. E aqui 69,9. Pronto, está totalmente restrito. Podemos ou fechar aqui ou aqui. E agora vamos aplicar um pad, só que eu quero um pad que ele desça. Não que ele suba, eu quero um pad que desça. Então vamos aplicar o pad, ó, por padrão ele vai subir, então vamos pedir para que ele seja reverso. E a dimensão total vai ser 22,35. Ele não aceitou o ponto, ele só aceita a vírgula. Agora sim. Então, aqui nós temos a vista superior. E agora a gente precisa fazer esse corte aqui. Então a gente vai precisar dessa visão aqui, ó. Ele é um corte que ele passa, né? É totalmente passante. Então a gente vai utilizar da seguinte forma: a gente vai criar um novo sketch. Vamos selecionar o plano Y e Z e vamos pegar como referência aqui embaixo. Deixar apenas a view na altura do plano. E agora, se vocês forem reparar, a projeção ela não está como uma construção. Ela está como uma estrutura que pode gerar uma superfície. Então vamos deixar como uma, uma referência de construção. Ela fica toda tracejada. Então vamos criar agora um retângulo sem centro. Como a gente sabe que é daqui para cá que ele vai ter que fazer o corte. Então nós temos aqui 12,7. E aqui nós temos 34,9. Então desse ponto a esse ponto. 34,9. Isso mesmo, confere. Basicamente ele está batendo no centro. Ok, podemos fechar. E agora a gente vai aplicar um pocket. Eu vou aplicar ele simetricamente e vou arrastar. Eu posso arrastar ou escolher a opção aqui to first, ou seja, até o primeiro elemento ele vai cortar. Pronto. Então a base aqui nós já temos. Agora a gente precisa fazer essa parte aqui superior. Agora para fazer essa parte superior aqui, eu vou criar um perfil na vista superior e daí vamos aplicar uma extrusão. Não preciso selecionar essa face porque ela está justamente aqui no plano. Então vamos criar um novo sketch. Vamos selecionar o plano XY. Vou pegar duas referências. Vamos deixar ela como construção, tanto a de cima quanto a de baixo. E vou criar um retângulo.
de ponta a ponta. Preciso agora tirar essa restrição aqui vertical, para justamente ele poder ficar na diagonal. E vou deixar aqui essas duas em paralelo. Não confundir com igual, é paralelo. Então, nós temos aqui um distanciamento de 5,78. Não é aqui, é aqui, porque ele é perpendicular. Então, essa distância aqui, imagine uma linha, ela é perpendicular a essa outra aqui. Então, vamos para isso, vamos criar aqui uma linha. Também vai ser de construção. E vai ser perpendicular a elas. E a distância é 5,78. E agora vamos fazer o posicionamento desse ponto e desse ponto aqui. Então, aqui a distância é 19,05, não é 19,5. E aqui a gente vai precisar fazer uma composição de referência. Então, temos aqui essa distância, temos essa distância e dessa distância para cá 6,35. Então, para isso, vamos entrar em modo de construção e criar dois pontos. Um aqui e outro aqui. Volta ao normal. 19 primeiro. Então, esse ponto, para esse ponto é 19. E agora, 44,5 até esse último ponto aqui. 44,5. E esse aqui ele vai recuar. Ele vai recuar 6,35. Agora, para deixar ele totalmente restrito, preciso apenas colocar essa linha aqui em algum ponto. Então, vou colocar aqui, selecionar a altura. Vou colocar a altura de 10. Essa aqui é só uma representação que a gente faz, não tem um tamanho específico. Então está totalmente restrito, podemos fechar e aplicar agora um pad. O pad vai ser de 38,1. 38,1. Perfeito, agora a gente vai fazer essas duas perfurações. Aqui pela vista lateral a gente percebe que ela está perpendicular a essa face. Não é um círculo que você faz aqui nessa vista, ou seja, na vista lateral, você não pode criar simplesmente um círculo aqui e fazer perfuração. Você tem que fazer uma perfuração perpendicular a esse plano. E para isso nós vamos selecionar essa face aqui e aí criar um sketch. Com a face então selecionada, a gente vai criar um novo sketch. Vamos criar aqui duas circunferências. Vamos deixar as duas em igualdade. E eu vou criar aqui uma linha, vai ser uma linha de construção entre elas, onde já vão ficar alinhadas. E eu vou deixar já com o distanciamento entre elas. Então, nós temos aqui o distanciamento entre os dois centros é 39,6. O diâmetro é 19,05. E a altura também 19,05. Então, a altura daqui. Vou pegar aqui essa referência. Vou pegar somente o ponto. 19,05.
19,05. E a distância, então a altura 19,05 e a distância 22,4. Podemos fechar e aplicar agora um pocket. To first. Ok. Então agora falta apenas essas perfurações aqui. Seria muito fácil se a gente conseguisse fazer uma perfuração e depois aplicasse o espelhamento. Mas eu acho que não vai funcionar. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui os 4 círculos para fazer a perfuração. E depois eu vou fazer um teste para ver se eles estão simétricos. Então para isso vamos criar aqui um novo sketch na vista superior, plano XY. Vamos pegar como referência esse ponto aqui, os 4 pontos. Vamos fazer aqui os 4 círculos. Eu vou entrar em modo de construção e vou criar mais 2 pontos. E vou deixar alinhado. Todas as circunferências também vão estar em igualdade. Vou criar uma linha entre essas duas. E essas duas aqui também. Eu poderia deixar apenas como eu fiz aqui, um alinhamento, mas eu deixo assim que é didaticamente melhor. Então vamos deixar elas também como construção. E agora vamos fazer o posicionamento. Então nesse canto aqui é 19 e 19. Teoricamente aqui também deveria ser 19 e 19. A distância entre elas é 44,5. Vamos ver a distância daqui a aqui. Ó, 19,1. Eu vou deixar apenas como referência só para vocês terem uma noção. Então aqui é 19 e aqui é 19,1. Então não tem uma simetria. Por menor que seja a diferença, você não tem uma simetria. O diâmetro aqui é 9,5. E essa distância aqui é 31,7. Para ficarem iguais, eu vou deixar as duas também em igualdade. Então aqui a gente já viu que não bateu. Agora a gente vai ver aqui, ó. Esse daqui aqui, ele vai ter a mesma distância que aqui, 19. Ó, 19,2. Então não dá para você fazer uma circunferência apenas e depois fazer o espelhamento. Para esse exercício não dá. Se ele batesse a mesma distância, daí tudo bem, daria para ter feito. Então já está tudo restrito, a gente pode então fechar. E agora a gente vai aplicar um pocket. Vamos ver se ele vai aceitar aqui o to first nas dimensões. Aceitou. E a peça está pronta. Para a parte de visualização a gente pode fazer então aqui, aplicar uma transparência para ver como é que ficou. Vamos agora alterar a cor, vocês vão perceber que algumas coisinhas ficaram um pouco diferentes. Vamos alterar a cor aqui para azul. E na parte de exportação, a nova versão ela não está boa, ela está com um pequeno bug. Você seleciona tudo, vai em exportar. Porém, o que acontece? Aqui, ok, ele vai exportar para o OBJ. Então você dá um salvar. Vamos ver se ele exportou mesmo.
Exportou, tá aqui. Então vamos mudar agora para STL. Ele não muda aqui a extensão. Então você tem que fazer a alteração manualmente. STL. Vamos ver se ele fez. Ó, fez, ok. Próximo agora vai ser step. Mesma coisa. Ele não altera automaticamente. E o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo.